Salve pessoal, então essa aí é a aula 4 do setor B, tá? Então a gente vai estudar a respeito, um pouquinho aí, a respeito dos íons, tá? O que é um íon, gente? Íon basicamente é um átomo que perdeu ou ganhou elétrons, tá bom? Então, perdeu elétrons, íon, ganhou elétrons, íon, tá? Indiferente. Só que o que a gente tem que ver? Quando um átomo perde um elétron, esse íon é chamado de cátion, tá? E quando ele ganha um elétron, ele recebe um elétron, esse íon aí, ele é chamado de ânion, tá bom? E como que a gente representa isso? Como que a gente representa isso? O cátion, gente, a gente representa o ânion primeiro, né? A gente representa colocando um símbolozinho negativo no canto superior aqui do símbolo, tá? E o cátion, ele tem uma carga positiva. A gente coloca um sinalzinho positivo aqui no canto, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem um átomo neutro, em cima eu tenho o número de prótons, eu tenho o número da massa, e embaixo o número de prótons, tá? Esse cátion aqui, ó, ele já tem duas cargas positivas, então eu coloco aqui um mais 2, 2 mais, e aqui no ânion o 2 menos para representar que ele tem duas cargas negativas, tá bom? Mas de onde que vem essas cargas positivas e negativas aí, pessoal? O que a gente tem que pensar? Ó? Tem que pensar que o átomo no estado neutro dele, ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Então, por exemplo, aqui o átomo de sódio, ele tem 11 prótons, 11 cargas positivas e 11 elétrons, 11 cargas negativas, certo? Se esse átomo aí perder um elétron, ele vai ficar com 10 elétrons, mas ele continua tendo 11 prótons. Então ele não está com uma carga positiva a mais. Então esse cátion fica com uma carga, tem uma carga positiva. Ou seja, um átomo, gente, quando ele perde elétrons, ele fica positivo, tá? Então não pensa nesse símbolozinho aqui como um sinal de mais, não. Pensa como uma carga mesmo. A carga é positiva porque ele está com um próton a mais do que elétrons, tá? O flúor, ó, ele tem 9 prótons e 9 elétrons, 9 cargas positivas e 9 cargas negativas, certo? Se esse flúor ganhar um elétron, então ele vai ficar com 10 elétrons, mas ele continua tendo 9 cargas positivas aqui, 9 prótons. Então ele tem uma carga negativa a mais, ele fica negativo. Então o ânion, quando o átomo ganha elétrons, tem carga negativa, tá? Então, resumindo, ó, um átomo perdeu elétrons, ele vira um cátion. Cátion tem carga positiva. Se um átomo ganhou elétrons, se ele ganhou elétrons, ele fica com mais cargas negativas. Então aí ele vai se tornar um ânion. Né? Para fechar, gente, para a gente operacionalizar isso aqui, acompanha comigo o exercício, o exercício 1 da página 249 da apostila de vocês, que é uh, esse exercício aqui. Ó. Ele está pedindo para completar a tabela. Tá? Então, o que a gente tem que observar? Primeiro, o número de prótons. Então, começando aqui pelo sódio. Ó. Eu vou olhar o númerozinho de baixo. Então, o sódio aqui tem 11 prótons. Tá? Depois, o A aqui é a massa. Então, eu quero saber quanto que ele tem de massa. Eu vou olhar o número de cima. Então, ele tem 23 de massa. Se o número atômico dele, gente, é 11, então significa que ele tem 11 prótons, certo? Só que aqui, gente, nesse caso, ele não vai ter 11 elétrons. Por quê? Porque ele tem uma carga positiva, então ele já perdeu um elétron. Então, se ele tinha 11 elétrons, perdeu um, ficou com 10 elétrons. Então, ele tem 11 prótons e 10 elétrons, tá? E aí, o número de nêutrons é só fazer a massa, o de cima, menos o de baixo. 23 menos 11, esse átomo aqui tem 12 nêutrons, certo? O alumínio aqui, ó, eu tenho nele o número atômico 13, o Z então é 13 e o A 27, é a massa dele. O número de prótons dele, 13, ele tem 13 prótons, isso é o número atômico dele.
Só que aqui, ó, ele perdeu 3 elétrons, a carga é 3 mais, então ele perdeu 3 elétrons. Se ele perdeu 3 elétrons, agora ele ficou com 10 elétrons, então ele tem 13 prótons e 10 elétrons. E, de novo, aí o número de nêutrons é só fazer a massa menos o número de prótons. Então, 27 menos 13, eu tenho aí 14 nêutrons, certo? Cloro. Esse cloro aqui, gente, ó, ele não é um íon. Aliás, perdão, ele é um íon sim, aqui na imagem aqui não ficou muito claro, mas é um símbolo negativo que ele tem aqui em cima, tá? Então é Cl-. Ele tem 17 prótons, número atômico 17, 35 de massa, número de prótons 17. Se ele tem uma carga negativa, significa que ele ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, tinha 17 elétrons, ficou com 18 elétrons. E o número de nêutrons, 35 menos 17, ele tem aí 18 nêutrons, certo? E enxofre, número atômico 16, número de massa 32, número de prótons 16. Aqui, gente, tá ruim a imagem, mas é 2 menos. Então isso significa que ele tem duas cargas negativas, ele ganhou 2 elétrons. Ué, se ele tinha 16 prótons, consequentemente ele tinha 16 elétrons, ganhou 2 elétrons, ficou com 18 elétrons. Então ele tem 16 prótons e 18 elétrons. E o número de nêutrons eu faço 32 menos 16, 16 nêutrons. Certo, gente? Então é isso. Tentem fazer os outros exercícios aí, dessa página 249. Qualquer coisa eu estou à disposição lá no Classroom para qualquer dúvida esclarecer para vocês, tá bom? Falou, pessoal. Abraço.